Rádio Dunas Mar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, são 21 de julho de 2020, terça-feira, né? E começa agora para toda a Tutóia, também para o Brasil, para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, vem para cá, porque você sempre vai achar uma ideia, uma palavra, alguma coisa que faça você refletir sobre aí o seu mundo, a sua situação. E quando nós temos novas perspectivas, né, isso geradas por novas ideias, novas sugestões, enfim, que faça algo que faça com que que nos leve à reflexão. Então, você passa a ver as coisas de outra forma e só dessa forma você vai poder encontrar novas soluções para as suas questões, né? Porque nós todos temos questões. Então, quanto mais nós temos acesso à informação, quanto mais nós tivermos acesso a coisas novas, né? A coisas novas, através de uma viagem, através da leitura de um livro, até mesmo ouvir uma música, ou através de uma mentalidade dita por alguém. Então, tudo isso, se nós estivermos procurando por essas coisas, né, assim, ideias para a gente fazer alguma coisa, você vai acabar encontrando. Tá bom? Então, fica aqui com a gente que hoje nós vamos falar sobre comportamentos diante de eventos como a pandemia, né? Ontem nós falamos aqui sobre um texto muito legal do professor e pesquisador Leandro Carnal, que ele falou que nós vivemos eternamente sobre uma ponte, né? Porque nós estamos sempre atravessando de um ponto para outro. O professor Clóvis Rossi disse que nós vivemos sempre no ineditismo, ou seja, a vida nunca se repete, por mais que ela se pareça. Esse programa aqui está todo dia no ar, né, de segunda a sexta, mas todo dia tem uma coisa nova, né? Eu não sou a mesma pessoa, né? O filósofo disse que nós não conseguimos tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo rio, mas você também não é a mesma pessoa, então não tem como se repetir essas coisas, né? Então, nós vamos aqui para os nossos comerciais rapidinho e nós voltamos para nós falarmos sobre comportamentos diante de um evento, né? Porque os eventos acontecem, nós não temos controle, muitas vezes, sobre eventos, né? Como a pandemia. Quem que tem controle sobre a pandemia? Ninguém. Mas ocorre que ela existe e nós temos, né, posições diante dela. Outro dia eu falei aqui sobre um texto muito interessante, é até um texto que é voltado para anedota, para piadas, essas coisas, mas são das piadas, das brincadeiras que nós extraímos muitas verdades. Aliás, não tem brincadeira sem um fundo de verdade, né? Então, o texto que eu me refiro é Por que a galinha atravessou a rua? Então você pode imaginar aí esse evento, né? Uma galinha atravessando a rua. Pode ser uma rua de asfalto. Imagina aí, você imaginando a galinha atravessar lá ali naquela faixa de pedestre, lá na Inglaterra, que tem aquela foto famosa dos Beatles, né? Imagina a galinha atravessando ali, né? É um evento simples que passa despercebido, mas se perguntado
o que você acha daquilo lá, você vai responder de acordo com a sua percepção, com a sua cultura, com as suas lentes, né? com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Então, o autor do texto, que é desconhecido, ele imaginou aí Einstein falando sobre isso, Fernando Henrique Cardoso, né? Karl Marx, Sócrates, e cada um tem uma percepção diferente desse evento. Agora imagine um evento do tamanho da pandemia, né, que não dispensou ninguém, desde a maior cidade do mundo, que é Nova York, né, desde o líder, o mais poderoso do mundo, até nós aqui na pacata cidade de Tutóia também, né, passando aí por todos esses não tem cor, não tem religião, não tem sexo, não tem nada. Então é um negócio assim avassalador, né? Mas só que diferentemente da galinha, né, esse evento, o que você pensa sobre esse evento cria atitudes diante desse evento. E dependendo da atitude que você toma, você é parte ou solução do problema, ou simplesmente não é parte nem solução, é apenas neutro. Mas nesse caso aí, o neutro ele fica parte da solução, porque se você não fizer nada nem para piorar, nem para melhorar, já está bom demais, porque você não está contaminado, você não está se contaminando, né? Então você está ali, nem cheira, nem fede e tal, está em cima do muro, você não criaria óbices, ônus, né, para terceiros. No caso da pandemia, não. No caso da pandemia, quanto mais responsabilidade você tem, o presidente da República é um homem que tem mais responsabilidade sobre um país, né? Porque ele vê o país como um todo. Eu tenho minha responsabilidade localizada, o prefeito tem a sua responsabilidade localizada, o governador tem a sua responsabilidade localizada. Agora o presidente não, o presidente tem responsabilidade geral. Muito bem, então nós vamos aqui para os nossos comerciais e já voltamos para eu vou trazer aqui vários comportamentos, vários posicionamentos e sem julgamento para você avaliar, né, como é que as coisas estão acontecendo aqui no nosso país. Vamos falar hoje sobre pandemia e vamos falar sobre comportamentos diante da pandemia, tá bom? Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Então, estamos de volta com o nosso maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, né? E lembrando que este programa é um oferecimento do Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, CEDIT, que além dos serviços que você ouviu aí no spot, além desses serviços, para completar a grade, o CEDIT também oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição, ok? Então, como nós estávamos falando,
Vamos falar de pandemia hoje, né? Então vamos começar aqui pelos números globais. Como é que as coisas estão acontecendo no mundo, né? Então, no mundo, até ontem, segundo aqui o Google, temos 14.707.451 casos confirmados. Nós temos 8.294.208 casos de recuperação e temos um estúpido número de 609.986 mortes, né? No Brasil já ultrapassamos o número de 2 milhões, número emblemático, 2.118.646 pessoas contaminadas, diagnosticadas, né? Recuperadas 1.409.202 pessoas recuperadas, graças a Deus. E, infelizmente, nós temos aí o surreal número de 80.120 mortes, né? Com previsão de passar dos 100 aí antes do final do mês. E pelo ritmo que nós estamos indo, infelizmente nós vamos chegar, né? Então, aproveito aqui para me solidarizar com os familiares dessas 80.120 pessoas. Olhem, lembrando que existe uma brutal subnotificação. Tem estudos aí que dizem que para cada um desses 2.118.000 pessoas, existem pelo menos 10 andando por aí que você não consegue diagnosticar. Então, assim também como o número de mortos, né? Só no final disso tudo, né, que eu espero que seja breve, mas não tem realmente previsão, é que nós vamos saber o tamanho da produção. E, olha, essas 80.000 mortes e as outras que não foram notificadas, elas poderiam sim. É claro que não poderíamos evitar de morrer pessoas, mas esse número poderia ser sim muito menor, muito menor. No Maranhão, aqui no meu estado, temos 106.906 pessoas de casos confirmados, não tem o número de recuperados, né? E 2.740 mortes. Em Tutóia, aqui no nosso município, né? Na Grande Tutóia, 854 casos, né? E 119 mortes. Nós estamos aí parados já há pelo menos uns 14 dias que não morre ninguém, graças a Deus, né? Passamos pelo menos uns 20 dias, né, também estabilizado em 13 pessoas, e aí veio a abertura, depois morreram mais 5, 6 e tal. E o certo é que está estabilizado aí em 19, né? E o número de casos, existe aí uma leve tendência de queda, porque nós estamos aí com uma média de 5 pessoas contaminadas aí na última semana. Já chegamos a picos de 30 pessoas, né? Chegamos um dia aí com 69 pessoas. Esses números são baseados nos boletins que a prefeitura divulga aí nas suas redes sociais. Então, mas eu tenho uma imagem de como isso vai acabar para mim, né? Então, para mim, enquanto a nossa cidade teria que pelo menos ter 30 dias sem nenhum caso confirmado, né? 30 dias sem nenhum caso confirmado. Então, aí sim eu vou concluir que as coisas estão realmente, né, estão indo realmente muito bem, e aí eu vou poder sair, né? Não sei como é que vai ser, se com máscara ou sem máscara, mas eu não vou, certamente eu vou sair com menos medo, né? Porque com o medo que eu tenho hoje de sair na rua. Eu saio, eu tenho que sair, né?
Só que ali desconfiado, olhando aqueles olhos assustados por cima da máscara. Outro dia falamos sobre isso aqui, sobre os olhares, né? Que já que a boca está coberta, então e a gente não fala muito mais, né? Até para evitar o gotilhamento. Então, os olhos, aqueles olhos assustados ali, então você vê, e aí a pessoa se afasta rapidinho. Então fica assim meio sobressaltado, e é muito ruim, é sempre estressante sair, né? Sempre estressante sair. Então, a minha conclusão de dar isso pelo menos pré-encerrado, né, seria passar 30 dias sem nenhum caso. Por isso que todos os dias eu vejo aí, acompanho esses números, que é para mim saber como é que estão as coisas. Então, obrigado aí, meu amigo João Fredo e o Onofre, né, pela audiência. Então, vamos falar aqui agora de comportamentos, né? De comportamentos. Vamos começar pelo nosso presidente, né? O presidente, antes do evento, né? Do evento da prisão do Queiroz, aquele negócio todo, ele, quase todo domingo, ele falava desafiava ali a democracia, apoiava ali os seus seguidores no fechamento do Congresso, no fechamento do STF, né? Chegou até sobrevoar de helicóptero juntamente com o ministro da Defesa, enquanto os seus apoiadores marchavam ali assintosamente, né? contra os poderes constituídos, né? Chegando até a fazer bombardear simbolicamente o STF com fogos de artifício. Aí veio então o inquérito do STF e tal, com a questão da fake news, e enfim. Então o presidente, ele parou mais de falar as coisas, né? No entanto, foi contaminado, né? Reagiu totalmente fora de padrão. Nós vamos ver aqui uma reação de uma pessoa que foi contaminada também, que é uma pessoa, uma autoridade, né? Então, a última novidade do presidente foi agora, domingo, né? Agora foi domingo, dia 19, né? Ele apareceu, né? Apareceu para os seus apoiadores. Faz tempo que ele não fazia isso, mas ele fez um gesto muito interessante, que foi, ele estava ali conversando, tirou a máscara, inclusive, e depois ele tirou do bolso uma caixa de cloroquina, né? Imagine aí o Bellini, o Carlos Alberto, o próprio Cafu, né? Levantando a taça, né? Taça da Copa do Mundo. Então o presidente fez esse gesto, e sabendo que a cloroquina não existe nada que comprove. Mas a tese do presidente é o seguinte: já que não tem nada que abone e não tem nada que desabone, então usa. Mas o problema é que existem efeitos colaterais graves com relação à cloroquina. E o presidente continua defendendo, né, receitando, porque quando o presidente fala as coisas, né, as pessoas ouvem, as pessoas acreditam, e se elas acham que podem praticar, elas fazem. Tem um episódio aí que o Trump falou que tomar detergente, né? Tomar detergente era bom para coronavírus. Teve casos de americanos que tomaram detergente, foram bater no hospital. Então é uma irresponsabilidade, né? E isso tem custos, isso vai ter custo no futuro, porque um presidente não pode incentivar o uso de medicamentos, né? De medicamentos, ainda mais quando o medicamento é contraindicado, não tem nenhuma eficácia com isso, e ainda tem a comprovação dos graves efeitos colaterais. Muito bem, isso é uma posição. Ele não fala sobre os mortos, ele não fala sobre a vacina, ele só fala da cloroquina, né? Em contrapartida disso, temos o governador Dória, né? que é o principal alvo do presidente, inclusive. O presidente já chegou a falar
que os inimigos, na verdade, são os governadores, não o SARS-CoV-2, que é o coronavírus novo que causa a Covid, né? Então, enquanto isso, o Dória fez a parceria com um laboratório chinês para desenvolvimento, junto com o Instituto Butantan, de uma vacina. Nós vamos falar de vacina lá no final do programa, fica aí que tem muitas notícias boas. Então, o governador de São Paulo está dizendo o seguinte, que a vacina está em fase avançada de testagem e ainda não foi liberada, mas existe aí uma previsão para junho de 2021, ou seja, logo nós teremos uma vacina. Há outras vacinas que têm previsão até ainda esse ano, né? Mas a questão é que para você fazer o contraste, né, do que diz um presidente da República e o que diz um governador, né? Então ele está a novidade aqui nessa fala do Dória, porque ele já tinha feito convênio. Agora a novidade é que ele está fazendo outro convênio para produzir a vacina, não só desenvolver, mas também produzir a vacina, né? Outro posicionamento, né, que nós devemos avaliar, né, que eu vou colocar aqui para sua avaliação, é o comportamento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né, que é um senhor de 40 anos, que é um cara relativamente novo, né? Então, o presidente foi diagnosticado, né? Existe aí pessoas como o jornalista Reinaldo Azevedo, que assim como ninguém sabe se ele estava mesmo contaminado quando ele se recusou a mostrar o exame, né, meses atrás, agora ele veio espontaneamente dizer que estava contaminado, chamou os repórteres para isso, tirou a máscara e falou pertinho das pessoas e disse que estava muito bem, disse que tinha tomado cloroquina, ou seja, ele não fez ele não refletiu sobre a doença, ele aproveitou o negócio dele para trazer mais uma vez a questão da cloroquina, né? E também mostrar que ele não está nem aí para a doença, que ele está se sentindo muito bem e que vai trabalhar, que não sei o quê, coisa, incentivando as pessoas a fazerem exatamente o que os governadores estão dizendo para as pessoas fazerem nos seus estados, né? Então, o Bruno Covas, ele é um caso interessante porque ele é o prefeito da cidade, né? Ele é responsável por políticas, por implementação de políticas de prevenção e também de políticas de assistência médica às pessoas de modo geral, mas especificamente para as pessoas com Covid. Só que o Bruno Covas, além de ser uma pessoa muito nova, né, que eu acho, ele tem toda essa responsabilidade. Ele está se tratando de um câncer e ainda por cima foi contaminado com Covid-19, né? Então, uma pessoa pressionada por todos os lados, pressionada pela responsabilidade que ele tem sobre a maior cidade do estado, a maior cidade do país, né? A maior cidade do estado de São Paulo, mas também a maior cidade do país. Então, é uma pessoa que está ali pressionada por todos os lados. E aí ele falou o seguinte, ele falou angustiado, né? Mas ele não perdeu as estribeiras, não tem nem aí uma fala do prefeito xingando as coisas ou acusando ninguém. Ele simplesmente fala as coisas que tem que falar como uma autoridade responsável, né? Por exemplo, ele diz assim, claro que ficou angustiado com a notícia da Covid, né? Imagine eu lidando com milhares de mortes na cidade de São Paulo, passando por um tratamento oncológico e ainda receber a notícia que testei positivo. É claro que causou apreensão. O fato de nunca ter sentido nada diminui. Nada. Na verdade, ele contraiu, mas
foi assintomático para a Covid-19, né? Mas mesmo assim, o fato de ele, não, diferentemente do presidente, que, né, exaltou a sua imunidade e praticamente, por omissão de palavras, confirmou que não passa mesmo de uma gripezinha ou de um resfriadinho, né? O presidente tem 65 anos. Já o Bruno Covas, o Bruno Covas ficou apreensivo, né? E ficaria apreensivo mesmo que ele não tivesse em tratamento oncológico, porque é da natureza das pessoas, né? As pessoas se diferem aí pelos posicionamentos. Então, um posicionamento diante do mesmo evento. O presidente contraiu a Covid e se comportou de um jeito. O Covas contraiu Covid, sobrepondo a um tratamento e mais a responsabilidade pela cidade de São Paulo, e reagiu totalmente diferente. Reagiu com empatia, reagiu com sentimento, né? Com sentimento. Então, é importante isso, né? É importante. E ele ainda teve né, a lucidez, né, a tranquilidade de fazer uma outra reflexão. Porque nós sabemos que o Brasil parece que é o segundo país mais desigual do mundo, né? Mas só que com a Covid veio mostrar esse abismo que existe entre os desiguais, né? Por exemplo, quando apareceu aí a questão do auxílio emergencial, que foi uma boa coisa que o governo federal fez, né? Apesar de ter muitos problemas aí na operacionalização, porque ainda ficaram muitas pessoas sem receber por problemas, né, de aplicativo, ou mesmo por ignorância de não saber lidar com o aplicativo, enfim, falta de propaganda pelo governo federal, de campanha de conscientização, de como ele deu, mas quanto menos pessoas usarem aquilo, melhor. É assim, tá aí para ti, te vira, dá um jeito de conseguir isso para ti aí, né? Então, esperava-se aí 30 milhões de pessoas, mas de repente apareceu 70 milhões de pessoas. Foi aí que apareceu a questão dos informais, né? Então, o Brasil tem um índice de desemprego que subiu um pouco para 12%, mas estava ali entre 11%. Mas acontece que existem 70 milhões de pessoas informais, 40 milhões de pessoas informais, informais entre autônomos, essas coisas todas, né? Então é um abismo muito grande. E o prefeito Mário Covas, ele fez uma reflexão no seguinte, com relação à desigualdade social, né, que o coronavírus escancarou aí. Ele fala assim, aspas, no início do ano a cidade tinha, presta atenção nessa informação aí, a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Então, no início do ano, a cidade tinha 507 leitos de UTIs para 60% da população que não tem plano de saúde, que depende do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, para se tratar de suas doenças. Então, em números, né, mais de 7 milhões e 500 mil pessoas, dos paulistanos e paulistanas, contavam com 507 leitos de UTIs no Sistema Único de Saúde. Os outros 40% da população, né, um pouco mais de 5 milhões de pessoas da população, que tem condições de ter plano de saúde ou pagar hospital privado, tem à disposição mais de 4 mil leitos de UTIs. Então,
para a população SUS dependente, né, como ele fala, mais de 7 milhões de pessoas, né, contavam com 507 leitos de UTIs no sistema público de graça. Já pouco mais de 5 milhões de pessoas que tem aí que pode pagar o hospital e ter plano de saúde, conta com mais de 4 mil leitos. Então, isso aí é mais um abismo e o prefeito é capaz de reconhecer isso, né? O presidente não fala sobre essas coisas. Isso é uma reflexão importante para o presidente da República, para os pobres saberem que o presidente tem noção de um problema tão grave. De um problema tão grave. Né? E ele conta ainda também, o prefeito Mauro Covas conta que se ele pensou em se afastar do cargo, né, e desistir de se candidatar à reeleição. Né? Ele disse, aí ele respondeu que ele faria o que os médicos recomendassem. E disse que em nenhum momento recomendaram. Muito pelo contrário, até o incentivaram a continuar ocupado, com a cabeça ocupada. Então, essa questão da cabeça ocupada, eu vou trazer em outro programa essa frase aqui do prefeito de São Paulo, né? Com todos os seus problemas e mais a Covid, né? A importância de ter isso, de manter a cabeça ocupada. Porque isso serve para o presidente da República, serve para o prefeito de São Paulo, serve para mim, serve para você. Manter a cabeça ocupada com coisas boas, principalmente, né? Tem um livro chamado do Napoleão Hill, né? Procure sobre Napoleão Hill. É um pensador muito bacana. Tem livros excelentes. Então, ele escreveu um livro que eu esqueci o nome, né? Mas o livro fala sobre uma suposta entrevista que ele fez com o diabo, né? E ele faz perguntas bacanas ali e tal. E uma das coisas que o diabo confessa para ele é o seguinte: ele pergunta assim, como é que você age nas pessoas? Né? Ele diz, olha, é o seguinte, quanto mais a pessoa está ociosa, né, com a cabeça ociosa, mais eu tenho campo para trabalhar nela. Né? Isso justifica aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas manter a cabeça ocupada, né? Aproveitando aqui para reforçar de você encontrar atividades, né? Descubra, teste aí atividades para manter a cabeça ocupada, para nós passarmos por essa situação. Né? Porque apesar ali do Amazonas, do Pará, né? Não se tem explicação concreta por que aconteceram essas coisas, porque a abertura se deu enquanto as contaminações estavam em alta, né? E as mortes também em alta, e não se sabe por que essas coisas estão acontecendo, porque abre tudo, mais aglomeração e menos contaminações e mantendo ali as mortes, né? Menos contaminação não, está mantendo aí o número de contaminação, mas o número de contaminações localizadas em locais como Manaus, por exemplo, como Belém, por exemplo, né? E até aqui mesmo na nossa cidade. Não existe explicação para isso. Não existe. Os cientistas devem estar aí, né, se debruçando com relação a esse negócio. Então, muito bem. Então, nós vimos aí, né, aqui dentro do nosso país, pensamentos totalmente diferentes, posicionamentos totalmente diferentes diante de pessoas que têm responsabilidade com as outras. O presidente tem responsabilidade com todos os 210 milhões de pessoas.
o governador João Dória, por exemplo, tem responsabilidade sobre, desses 200, ele tem responsabilidade aí sobre 18 milhões de pessoas, né, que é todo o estado, acho que é, não tenho certeza. E acho que é assim, o estado de São Paulo, aí cerca de 18 milhões de pessoas, e a cidade de São Paulo com cerca aí de mais de 10 milhões de pessoas, né? Que é a responsabilidade do prefeito Mário Covas, Bruno Covas. Então, é só para você ver aí posicionamentos, né? Agora vamos ver aqui o posicionamento de outro líder, né? Que assim como Bolsonaro no começo ele negava a pandemia, negava a Covid, que eu estou falando aqui do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, né? E ele chegou, aí ele foi contaminado, reagiu totalmente diferente, ele foi hospitalizado, né? Diferentemente do nosso presidente, graças a Deus, né? Que ele continua firme e forte, e espero que ele continue com saúde, até para pagar pelos seus supostos crimes aí, né? De responsabilidade, crimes comuns e até responder mesmo pelas suas atitudes diante da pandemia, pela responsabilidade que ele tem. Então, o Boris Johnson, ele negou aquelas coisas todas, fez pouco caso, mas uma vez mas ele mudou, né? Mudou a tempo de não deixar essa mancha. Ele também foi infectado, né? Foi para a UTI, e quando saiu de lá veio com um discurso muito mais humano, muito mais empático, né? Ele disseminou: salve vidas, se cuidem, não sei o que, tal. E aí ele começou a criar condições para as pessoas do Reino Unido a se tratarem e a se prevenirem. Muito bem, o Reino Unido é um dos países que já estão, né, em processo avançado de abertura. Fizeram isso quando a curva estava lá embaixo, porque fizeram lockdown o país inteiro, né, mais em alguns lugares, menos em outros lugares, mas na média o Reino Unido fez lockdown, ou seja, fechou tudo, fechou bares, tentou ali a conscientização, não houve essa resposta adequada, então ele decretou o fechamento de tudo e pronto. E aí ficou monitorando, e quando a curva estava em descendente, né, e aí começou então a abertura. Mesmo assim, olha só, o Reino Unido anuncia 3 bilhões de libras para evitar novo surto de coronavírus. Quer dizer, está ali mais ou menos controlado, as vacinas estão adiantadas, mesmo assim o presidente está preocupado em proteger a população de um suposto novo vírus. Então, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta sexta-feira um investimento de 3 bilhões de libras, que equivale a 20 bilhões e 100 milhões de reais. Olha, lembrando que o governo federal, nosso governo federal, lá na pasta do Ministério da Saúde, tem lá um orçamento de 40 bilhões para investir na pandemia, né? Ajudar os estados comprar testes, né? Testes, respiradores. Isso chegou pela metade. Eu sei que antes do Gilmar Mendes sugerir que o Exército, que as Forças Armadas estão se associando a um genocídio, até antes disso, o governo não tinha gasto 1/3 desse dinheiro, certo? Então, o governo federal tem dinheiro, mas não gastou dinheiro como deveria.
E depois que o ministro falou isso, liberaram aí mais 4 bilhões, mas não chega nem na metade, né? E o Boris Johnson está aqui investindo 20 bilhões ainda numa ação de prevenção, né? De prevenção. Então, o Johnson explicou em entrevista coletiva que o financiamento será usado para manter aberto o hospital de campanha Nightingale, criado para fornecer mais leitos para o sistema de saúde. Aqui nós estamos fechando o hospital. Ministérios públicos estão entrando na justiça para impedir que hospitais de campanha sejam fechados, né? Então, mais um comportamento aí totalmente diverso de outro. Para você, qual é o presidente que você gostaria de ter aqui? Eu gostaria de ter o Boris Johnson, mas o Boris Johnson depois que ele se conscientizou que o negócio realmente é grave, né? Então, é diferente. Enquanto isso, ele diz assim, ele ouve a ciência, ele ouve a OMS, ele ouve ali né? Ele ouve, se interessa por pesquisa, né? Então, um relatório de vários consultores médicos do governo advertiu que uma segunda onda poderia causar 120 mil novas mortes a partir de dezembro. Olha só. Eles disseram que as atuais medidas de distanciamento social e teletrabalho devem ser mantidas. Então, lá no Reino Unido, o distanciamento e é claro que o isolamento, né? Não tanto, mas o distanciamento, talvez até o uso de máscara, e é claro que isso tem a ver também com a higienização exacerbada com Nossa, já? Estou aqui preocupado com o horário, que eu me perdi aqui no horário. Então, com a questão da higienização exacerbada, né? E então, os médicos, né, a equipe médica que assessora o governo para as políticas públicas, né, com relação ao combate do coronavírus lá no Reino Unido, está orientando o governo a manter o distanciamento, o uso de máscara, tal, essas coisas todas. E o Boris Johnson disse o seguinte: queremos encorajar as pessoas a voltarem ao trabalho se for seguro, desde que os empregados tenham feito o esforço que deveriam para tornar seus locais os empregadores fazerem o esforço, né, que deveriam para tornar seus locais de trabalho seguros da Covid, com tantas empresas em todo o país, como tantas empresas no país têm feito. Aqui no Brasil começaram já as ações judiciais contra empresas, inclusive, né? Contra as empresas. Então, existe aí uma previsão de enxurrada de ação judicial contra empresas, contra prefeituras, contra o governo federal, contra autoridades. Meu amigo Carlos Veloso, muito obrigado pela audiência. Então, é isso. Então, enquanto nós estamos aí, né, focado na cloroquina, né, o Boris Johnson está focado já numa segunda onda que possivelmente poderá vir em dezembro e com uma perspectiva de matar mais 120 mil pessoas, né? Então é isso, né? Com relação a essa parte política, é mais ou menos isso que eu queria falar, para você tirar aí suas conclusões, ok? Como as pessoas agem diferente diante de um evento grave como esse. Agora, a comparação foi de pessoas que têm responsabilidade com as outras, né? Com as outras. Vamos falar aqui também de outro caso, né? De outros casos, que no meio da pandemia existe aí os governadores, né? Os secretários de saúde, que também
para desviar dinheiro, né? A Polícia Federal, não sei se era o momento, mas o certo é que a Polícia Federal está no encalço dessas pessoas, incentivado inclusive pelo governo federal. A questão é o seguinte, né? Eu sou contra, salvo o melhor juízo, de obras que sejam interditadas durante... porque assim, o executivo começa uma obra, aí vem o Ministério Público, vem o TCU e descobre que há ilícitos ali naquela obra, mas toda obra é feita para melhorar a vida do povo, certo? Toda obra é feita para melhorar a infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o executivo começa uma obra e aí, logo em seguida, a obra já está na metade ou quase terminando, aí vem uma determinação judicial de suspender a obra para investigar irregularidades. Enquanto isso, né, e não é raro que se descubra no final que não tinha nada a ver, estava tudo correto e tal, só que a obra parou, deteriorou, para recomeçar, às vezes tem que fazer tudo de novo. Então, além do dinheiro gasto, além do prejuízo para o povo, a própria obra não foi concluída. Se para a obra, né? Então, a minha visão é a seguinte: toca a obra e depois investiga e faz as pessoas pagarem. Agora, o que não pode, essa conta não pode mais cair nas costas do povo, né? Mas essas obras não estão diretamente ligadas à segurança de saúde das pessoas. Agora, quando o governador está ali, o prefeito está ali, né? Aquele negócio todo, e aí as ações é para evitar que pessoas morram, é disso que se trata, e de repente vem aquele negócio, aquela avalanche chega a Polícia Federal lá e aí todo o foco, né, dos responsáveis para combater volta para a sua autodefesa. E enquanto isso, o povo fica ali também sobrando. Então, eu não sei se é a melhor forma, mas é algo que deve ser, sim, pensado, discutido, porque é muito prejuízo. E no caso da Covid, é prejuízo de morte mesmo, né? Então, nós vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos já para a gente falar sobre abusos de policiais em abordagens em rotina e abusos de autoridades ou de pessoas comuns contra agentes de saúde e também de guardas municipais, por exemplo. Ok? Voltamos já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Mudar para Viver Melhor, né?
Lembrando que o CEDIT, o Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, além dos serviços que você ouviu aí, também oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Bom, pessoal, nós temos 6 minutos aqui para falar de coisas. Então, aqui rapidamente, só para mostrar mais comportamentos ainda que estão acontecendo durante a pandemia aí, né? Então, nós estamos acompanhando aí aqueles abusos de policiais lá nos Estados Unidos, né? Que a onda George Floyd, por exemplo, que desencadeou, né, dias, semanas de protestos no próprio Estados Unidos e também fora, né? Aquela cena de um policial branco que pisou no pescoço de um cidadão negro e ele morreu ali asfixiado, né? Aqui no Brasil também está acontecendo essas coisas, né? Contra negros também. Tem um caso aqui no nosso, que a moça não morreu, mas é uma mulher negra, né? E um policial branco pisando no pescoço dela, e pisou de modo até que ele suspendeu a outra perna, ficando todo o peso em cima do pescoço dela, né? Então, além de vários outros, né, já existem aqui 191 vítimas, só que se sabe, né, que vítimas de excesso de atuações de policiais no período de 12 meses, de junho de 2009 a maio de 2020, né? São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, nem sempre é possível filmar essas coisas, né? Também vimos então isso é inadmissível, esse tipo de coisa. Mas como o país, né, vive ali naquela situação de divisão de uns contra os outros, o discurso não é de unificação, o presidente não tem um discurso de unificação. Então essas coisas acabam tendo repercussão. Você não tem o controle sobre o que você faz e sobre os efeitos do que você faz, né? Todos os efeitos, pelo menos, e principalmente do que você fala, né? Então, quando o presidente fala uma coisa, como o uso da cloroquina, quando ele faz isso, ele está incentivando a automedicação, né? E isso vai ter custo para ele, né? Isso vai ter custo para ele. Então, essas atitudes, eu não sei, começaram a ficar muito comum. Quase toda semana nós temos aí, né, abusos de policiais, né? Eu sou a favor da polícia, eu acredito que a polícia é essencial, porque nós estamos numa democracia para manter a ordem e tal, mas não pode se admitir abusos, né? Então, não é a polícia, são alguns elementos que têm que ser devidamente punidos, né? Punidos. Por outro lado, também existe aí outros casos, né, que também começaram a aparecer aí. São pessoas hostilizando enfermeiros, hostilizando médicos, né? Vimos ali aquele caso lá na Praça dos Três Poderes, a pessoa ali, né, humilhando o médico, pessoas profissionais da saúde que estavam ali reivindicando pacificamente melhorias para o trabalho, né? Vimos aí também aquela questão lá no Rio de Janeiro, que está lá o cidadão, né? O agente sanitário chamando atenção para o uso da máscara, essas coisas todas, e chamou a pessoa de cidadão, e a mulher pediu respeite o nome, ele é engenheiro civil formado, e você não é nada, aquele negócio todo. Outro caso também de um milionário, acho que foi em São Paulo, que a mulher telefonou para a polícia, quando chegou lá, o policial foi humilhado também ali né?
E agora a última, né? A última foi o caso do desembargador, né? Do desembargador lá no desembargador, que o desembargador é um juiz de segunda instância, né? É um juiz de segunda instância, né? Então tem aqui uma frase aqui do guarda civil sobre a ofensa do desembargador. Ele fala assim: não sai da minha mente, né? Então aqui rapidamente, Cícero Hilário Rosa Neto, 36 anos, foi chamado de analfabeto ao mutar magistrado sem máscara em Santos. 36 anos, nunca precisou dizer que é pós-graduado para impor respeito, né? O diploma, diz ele, só o ajudou a executar melhor o seu trabalho. Então chega aí o desembargador, que não reconhece a lei, né? Porque ele diz que decreto estadual ou decreto municipal não se cumpre, né? Ele já é reiterado, ele já faz isso. Então tá lá, quer dizer, ontem nós falamos aqui sobre sabedoria, né? Sobre que a sua formação intelectual, o seu conhecimento científico, né? A sua formação, o seu cargo, não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é você resolver problemas. Então, esse desembargador, certamente ele tem muito conhecimento, mas ele não tem sabedoria nenhuma com relação ao tratamento de pessoas no exercício de suas funções. Agora imagine alguém responder para o desembargador lá numa sessão. Você não pode nem olhar para o juiz direito, né? Então, pessoal, olha, terminou o nosso tempo aqui, né? Temos 2 minutos. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje aqui foi para você refletir sobre isso, né? Isso tudo está acontecendo agora aqui, né? Tudo isso está acontecendo agora. E que nós precisamos refletir, tirar conclusões dessas coisas. Nós não podemos, né? Nós não podemos aceitar certas coisas, né? Então, todas não se sabe se é o assodamento em função da Covid, mas tem gente que se coloca, né, racionalmente, civilizadamente, né? Civilizadamente. Olha, eu já fui, logo no começo aqui, eu estava no carro sem máscara e passei ali ali no portal, né, onde tinha ali um centro, tinha ali como é que eu diria? Tinha uma blitz ali, né, formado por policiais, por enfermeiros, e eu fui orientado: olha, você use máscara e tal, que negócio tudo. Eu imediatamente coloquei a máscara, porque eu estava errado. E nem tinha lei ainda obrigando o uso de máscara. Então, tá aí os fatos, estão aí vários comportamentos diante dos fatos, está aí a brutalidade de um policial mal formado, está aí a sensatez e o profissionalismo de um guarda civil bem formado, está aí a estupidez de uma pessoa bem formada, no caso daquela pessoa lá do Rio de Janeiro, que eu não sei o nome, e agora do desembargador. Está aí a posição de um prefeito novo. Maria Gorete, muito obrigado. Está no fizinho, mas depois você ouve aí, você assiste aí todo completo aí no nosso perfil, no YouTube, também na nossa página, não dá para ver melhor. Então você viu aí vários, né, o prefeito tomando uma postura diante da pandemia, o governador de São Paulo, também eu devo falar aqui do nosso governador, o Flávio Dino, que também fez aqui, tomou medidas, né, no sentido do povo. Até o prefeito aqui merece elogio também por criar um
um centro diferenciado, longe do hospital, e assim pôde manter tanto o atendimento como é que fala? As pessoas com Covid e também atender ali as demais enfermidades, né? É claro que teve falhas, né? Teve falhas, mas assim, no geral, ele trabalhou para que as coisas acontecessem da melhor forma e evitando mortes. Então, espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo, né? Hoje foi meio atrapalhado porque eu comecei o programa, depois a internet eu estava em meia hora, a internet travou, eu tive que recomeçar, né? Então foi meio atrapalhado, mas o recado está dado, espero que você tire alguma lição das coisas que foram colocadas aí. Então, uma boa terça-feira para você e amanhã estaremos de volta aqui com o nosso programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos, pela Tunasmar 87,1.